Dando sequência à audiência pública, vamos ver agora a Gabriela Teló, da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, presencialmente por 10 minutos. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Gabriela. Eu queria agradecer ao presidente Coronel Meira, ao relator também pela oportunidade desse debate. Também gostaria de agradecer à Érica Cocai, que conseguiu trazer esse requerimento para a gente poder debater os assuntos de hoje. Então, eu represento aqui a Fundação Tiago Gonzaga, que é uma organização da sociedade civil que fica em Porto Alegre. A gente já trabalha há 30 anos com a preservação de vidas no trânsito. E o que nos levou a trabalhar com esse tema foi que, em 1995, o Tiago morreu em um sinistro de trânsito aos 18 anos de idade. O Tiago estava voltando para casa de uma festa, fazia uma semana que ele tinha feito aniversário, ele era passageiro de um carro e ele foi arremessado para fora do veículo, quando esse veículo colidiu com um container na via. O ano de 95 era o ano onde a lei do uso de cinto de segurança ainda não era obrigatório, o Código de Trânsito Brasileiro também não existia ainda, e a gente consegue ver a diferença que faz uma lei e também a fiscalização para que as pessoas usem, né, métodos de segurança dentro do trânsito. Então, o Tiago acabou morrendo no instante em que ele foi arremessado para fora do carro. A Disa Gonzaga, que é a fundadora da fundação, quando ela chegou no local do sinistro, ela encontrou o filho dela ainda já sem vida. E um ano depois do ocorrido, ela reuniu forças para poder começar o trabalho que a Fundação executa até hoje. E por que eu conto essa história? Porque eu acho importante a gente trazer para o debate também a perspectiva das vítimas. A Fundação, nesses 30 anos, ela trabalha com educação, então a gente trabalha em escolas, tanto de educação infantil quanto fundamental e ensino médio. A gente trabalha com políticas públicas e também com acolhimento de pais enlutados, porque a gente tem esse trabalho com psicólogos voluntários para poder fazer esse acompanhamento do processo de luto. E o desejo de hoje ele é o mesmo de 30 anos atrás, que os jovens não tenham os seus sonhos interrompidos no caminho para casa, ou após se divertir de uma festa, ou após comemorar o seu aniversário. Só que essa não é a realidade do Brasil. Em 2024, segundo o DataSUS, 922 crianças de até 14 anos morreram em sinistros de trânsito. 14 anos. São pessoas que não têm carteira de motorista, que não, né, conduzem veículos, elas são vítimas que elas não pediram para estar nesse cenário. E dessas 922, 62 eram bebês de até 1 ano de idade. 62 bebês morreram em 2024 por causa do trânsito brasileiro. Bebês estavam começando a andar, começando a falar, tinham toda uma vida pela frente. E aí o Congresso ele avançou muito em leis fundamentais de segurança, como essa que eu comentei do cinto de segurança. E eu fico pensando se em 95 a lei do cinto obrigatório para todos os ocupantes existisse, se o Tiago não teria sobrevivido a esse sinistro. Porque ele estava no banco de trás, ele foi arremessado para fora do veículo. E eu fico pensando também em quantas mortes de trânsito poderiam ser evitadas se as velocidades fossem mais seguras, se a gente conseguisse ter avenidas que respeitassem o corpo humano, que respeitassem a velocidade que o corpo humano consegue receber, né? Eu fico imaginando quantos jovens, bebês e pessoas de todas as idades não teriam morrido no trânsito nos últimos anos. E aí, muitas pessoas que vêm a óbito no local, eu fico me questionando, qual era a velocidade desses veículos envolvidos no sinistro? Para as pessoas morrerem no momento do sinistro, a velocidade tem que ser muito alta. E a gente falou muito hoje sobre velocidade. A gente sabe qual é a velocidade que mais mata. A velocidade das avenidas no Brasil, que é de 60 km por hora. Como o Ricardo comentou, a 50 a gente aumenta em 15% as chances de sobrevivência. É uma redução que não interfere no tempo de deslocamento. Ela interfere em tu morrer ou não na via onde tu, infelizmente, se tornou uma vítima do trânsito brasileiro. E eu também acho importante pontuar que ela é uma solução que ela tem resultado a curto prazo, que é o que a gente mais precisa. Não tem como o Brasil continuar sendo referência em mortes no trânsito. E a gente sabe que o sistema de trânsito ele precisa de ações que são complementares. A educação ela precisa acontecer. E ela precisa vir junto do desenho de vias, da gestão de velocidade e da fiscalização. Porque quando a pessoa sai da formação, é na via que ela vai desenvolver muito desse comportamento. E é lá que ela precisa ter essa segurança do desenho e da gestão, de que ela vai saber como se comportar. A fiscalização tem um papel muito importante nisso. Porque tanto para quem aprende quanto para quem já sabe o que pode ser ou não ser feito, ela te lembra. Aqui eu não posso acelerar. Aqui eu preciso me comportar de uma forma diferente.
Essa realidade de cidades mais seguras, ela já acontece em pelo menos 4 cidades brasileiras. São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Campina Grande já readequaram as velocidades e diminuíram o número de sinistros. Essa pode ser a realidade do Brasil. Ter avenidas que são mais seguras, ter cidades que são mais seguras. Então, ao pensar da 8085, como o próprio relator comentou há pouco, está o PL 2789, que ele é o fruto da articulação de 60 organizações da sociedade civil e de especialistas técnicos. Então, isso que o relator comentou de seria muito legal ver essa organização do Brasil todo falando sobre um tema específico, a gente já fez esse trabalho. 60 organizações de todo o país defendem a readequação de velocidade. E ela precisa ser tratada nessa relatoria porque ela está junto, né, apensado ao projeto 8085. Então, ela propõe a readequação de velocidade e a inclusão da fiscalização por velocidade média. Por que isso? A gente tem uma saída junto desse sistema. Eu tenho que garantir que, depois que ele seja votado, que ele possa ser fiscalizado para garantir que essa solução realmente aconteça. Então, sem velocidades seguras, até 50 km por hora, ninguém está seguro. Eu queria muito que esse número ficasse na cabeça das pessoas quando elas estão transitando pela cidade, quando elas não percebem que o veículo está andando mais rápido do que o limite da via, quando elas não percebem que a velocidade da via é diferente do que elas gostariam que fosse, até, eu entendo. Mas a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre segurança, sobre conseguir chegar em casa com vida, sobre não atropelar um jovem, sobre não matar um bebê, que foram 62 em 2024. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e eu fico disponível para perguntas. Obrigada. Parabéns, doutora Gabriela Teló. Vamos à parte das perguntas para a nossa amiga Gabriela Teló. Vamos lá, Gabriela, 2 perguntas do nosso relator. Tudo que está acontecendo aqui está sendo gravado, tá certo? Então, vocês, né, tanto os nossos consultores que estão aqui acompanhando, está ali acompanhando, tá certo? Como depois a gente pode utilizar exatamente todas essas contribuições. Primeira pergunta. Considerando o foco da Fundação na preservação da vida de jovens, como a senhora vê a relação entre o aumento da velocidade média nas vias e o crescimento das estatísticas de mortalidade no trânsito brasileiro? Primeira pergunta. Segunda pergunta. De que forma as campanhas educativas devem ser adaptadas para este novo cenário tecnológico, onde a fiscalização se torna menos visível, sem barreiras físicas ou pedágio? Obrigada, presidente, pelas perguntas. A primeira pergunta, eu entendo que a velocidade ela tem uma relação direta com o aumento da sinistralidade. A gente conversa muito, especialmente com a nossa fundadora, com a Disa, que hoje em dia qualquer fator de risco ele é mais agravado quando a velocidade está junto com ele. Então, se eu estiver alcoolizado e dirigindo em alta velocidade, os riscos eles duplicam. Se eu tiver sem cinto de segurança em alta velocidade, é a mesma situação. Então, para os dados que a gente vê crescendo no Brasil, a gente percebe que a velocidade tem uma relação direta. Infelizmente, a gente não tem sempre um acompanhamento das causas de morte relacionadas com velocidade. Nem sempre, quando se faz a verificação pós-sinistro, a gente tem os dados de velocidade dos veículos. Então, esse é até um ponto interessante de se pensar esses dados dos sinistros, de conseguir descobrir depois qual que era a velocidade dos condutores. E a segunda pergunta relacionada a campanhas, eu entendo que a gente precisa pensar muito em como atrair mais a atenção dos jovens quando a gente fala sobre trânsito, porque a gente pensa muito sobre tirar a primeira habilitação e a gente não pensa muito no que acontece depois, quando a gente é jovem. Então, eu entendo que tem muito essa vontade e a gente precisa conseguir pensar em formas, não só de forma digital, mas também fora, né? Porque é muito complicado tu só pensar no online. A gente tem que pensar em como comunicar nas vias, comunicar em outros lugares que os jovens transitam, como eles podem lembrar sempre da responsabilidade que eles têm na mão quando eles estão conduzindo um veículo. Obrigada.